Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um momento de estudo diário da lição da Escola Sabatina. Como você sabe, esse é o nosso Dose Diário da Lição, um projeto da comunidade Adventista Terceiro A. O objetivo é dedicarmos um tempo para aprendermos e entendermos o sonho de Deus para a nossa vida. E nesse trimestre em especial, falando da promessa de Deus, falando da aliança de Deus para com o ser humano, promessa que nos alcança. Como você sabe, nesse trimestre especial, nós temos trazido convidados especiais. E aí você já teve muitos convidados conosco dividindo a lição da Escola Sabatina. Na última semana tivemos com o pastor Alisson Gregório, e eu quero aqui deixar a minha gratidão ao pastor Alisson por ter dedicado tempo em estudar conosco a Bíblia Sagrada nesta semana. Hoje nós temos um outro convidado, é isso aí. Um convidado de peso. Alguém que foi meu mestre, que me instruiu. De fato, me trouxe muitas informações dentro do campo da teologia. Quero apresentar para vocês já devem conhecer, o pastor Emilson dos Reis. O pastor Emilson, ele foi meu professor na faculdade de teologia, na área de introdução geral à Bíblia e homilética. Esse é um daqueles camaradas que realmente faz todo o teologano tremer. Eu fui um deles. O pastor Emilson está conosco. O pastor Emilson tem 44 anos de ministério, hoje está descansando, jubilado, depois de praticamente uma parte de uma vida dedicada à pregação do Evangelho. Desses 44 anos, 31 anos dentro do seminário, dentro da faculdade de teologia, lecionando e formando novos líderes religiosos e novos pastores. Destes, 7 anos e meio como diretor da FAT, da Faculdade Adventista de Teologia, e hoje está ali jubilando e aceitou o nosso convite de estar aqui conosco. Pastor Emilson, meu professor, obrigado, porque o senhor gentilmente e graciosamente aceitou esse convite de partilhar a mensagem conosco. Agora, eu passo a palavra para o senhor, que Deus te use. Muito obrigado pelo convite para participar desse estudo da Bíblia. Eu queria cumprimentar os nossos amigos que acompanham e mencionar para você que existem várias maneiras de a gente estudar e aprender a palavra de Deus. E os adventistas do sétimo dia estudam a Bíblia também através das lições da Escola Sabatina. Isso desde 1852, quando surgiu a primeira lição da Escola Sabatina. Basicamente, há dois tipos de lição. Ou a gente estuda um livro da Bíblia, ou estudamos um assunto da Bíblia. E nesse trimestre estamos estudando um assunto da Bíblia, o assunto das alianças. Então, se você está acompanhando a cada semana, a cada dia a lição, você deve lembrar que faz alguns dias nós estudamos a respeito de como Deus se interessa no ser humano e Deus se empenha por nos salvar. E aí, o nosso estudo é sobre as alianças. Na lição número 2, foi apresentado de modo muito resumido as alianças que aparecem na Bíblia no Antigo e Novo Testamento. E depois disso, com as lições 3, 4, 5 e etc., nós estudamos com mais detalhes cada uma dessas alianças. Então, nós já estamos, faz alguns dias, estudando a aliança que Deus fez com Abraão, e nós vamos agora continuar. Antes, porém, de citar Abraão, eu quero começar o estudo de hoje com um verso da Bíblia do Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 2, nos verso 11. Então, na minha Bíblia, eu vou ler aqui, você pode acompanhar em sua Bíblia, ou simplesmente acompanhar pela tela o que vai ser projetado aqui, que eu vou ler. Romanos 2:11, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa informação é bastante conhecida, eu diria, de quase todos os cristãos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu quero que você preste bem atenção na explicação que vem sobre esse assunto. Isso é verdade, mas em relação a um ponto específico. Se você está acostumado a ler a Bíblia, você sabe que através de toda a Bíblia, Deus fez muitas vezes acepção de pessoas. Em certas situações, Deus escolheu uma pessoa
e não escolheu as outras. Isso acontece dezenas de vezes. Então, por exemplo, Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E Deus, naquele mesmo dia, diz o relato, que Deus rejeitou os irmãos de Davi. Eles não serviam para ser rei na ótica divina. Então, ele fez uma acepção, dizendo, Davi vai ser o rei e não os demais. Nenhuma outra pessoa, nem os seus irmãos foram eleitos como rei. Deus também escolheu Daniel para ser seu profeta, lá no início do cativeiro babilônico. Deus não escolheu os amigos de Daniel, apesar de serem fiéis e obedientes a Deus também. Deus escolheu outros jovens ou de mais idade que havia, mas escolheu Daniel. Isso é fazer acepção de pessoas. Deus também, nessa mesma ocasião aí, por essa época, escolheu um outro moço para ser profeta, Jeremias. Jeremias, no início do seu livro, até diz, eu não queria ser profeta, eu até pedi para não ser profeta, mas Deus disse, é você mesmo, eu te escolhi, antes de você nascer, inclusive, vou te dar a minha palavra e você vai falar o que eu quero que você fale. E Jeremias tornou-se um grande profeta também. Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser o maior evangelista lá no primeiro século. Deus não escolheu outras pessoas. O apóstolo Paulo nem era, inclusive, cristão. Ele era, isso sim, inimigo dos cristãos e Deus o escolheu para ser o seu mensageiro. E, ao fazer isso, ele fez acepção de pessoas. Deus escolheu aquela menina, talvez adolescente, chamada Maria, para ser mãe de seu filho. Havia tantas mulheres e moças e tal que podiam ser mãe de Jesus, podíamos pensar. Mas Deus fez a acepção e disse, vai ser Maria. E assim ao longo de toda a Bíblia. Então, como é que o texto de Paulo, que nós lemos, diz que Deus não faz acepção de pessoas? Agora vem a explicação. Deus não faz e Deus faz. Quando se trata de uma missão, Deus tem uma tarefa especial, uma missão para ser realizada, então, sim, Deus faz acepção de pessoas. E os exemplos todos que eu dei se referem a isso. Agora, em relação à salvação, aí Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser a pessoa de qualquer cor, de qualquer idade, de qualquer sexo, com qualquer profissão, com qualquer estudo que tenha ou sem estudo, o rico, o pobre, o doutor analfabeto, todos podem ser salvos e nisso não há acepção de pessoas. E o texto que nós estudamos agora, na lição de domingo, escolhidos entre todos os povos, tem a ver com a missão. Deus escolheu evangelizar o mundo todo, diríamos numa linguagem de hoje, usando um povo, e este povo foi de Israel. Deus não escolheu os outros povos para evangelizar, escolheu o povo de Israel. Mas é interessante, como já vimos em outras lições, nos últimos dias, que Deus, ele, na primeira vez que apareceu a Abraão, o pai de Israel, ele disse assim, eu vou escolher você e vou abençoar muito você, você vai ser especial para mim, porque eu quero salvar toda a humanidade. Em ti são benditas todas as famílias da terra. E os anos se passaram, depois Deus lembrou a Abraão de novo disso aí. E quando Abraão morreu, e o seu filho Isaque tornou-se o patriarca, o mais importante do povo de Deus, Deus disse as mesmas palavras para Isaque. E muitos anos depois, quando Isaque também morreu, e agora Jacó tornou-se o patriarca de destaque, Deus repetiu para Jacó. Isso significa que Deus, desde o princípio, ele sempre teve a intenção de salvar toda a humanidade. E no texto aqui, que está em Deuteronômio 7, verso 6, então eu leio e diz assim, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Então, houve acepção, mas não para salvar só Israel, para evangelizar o mundo todo através de Israel. Então, é assim que Deus, de fato, trabalha. Né? E quando nós vamos para o Novo Testamento,
que fala a respeito de nós cristãos, vai dizer basicamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, se você quiser me acompanhar, 2 Timóteo 1, no verso 9, diz assim, está falando sobre Deus, e então Paulo diz assim, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, por que Deus escolheu Abraão e a sua descendência e não os outros? É porque ele quis, foi da sua vontade. Deus também nos escolheu porque ele quis. Não foi porque ele olhou para as nossas obras, para o nosso estudo, para a nossa posição social, para a nossa riqueza, foi porque ele quis. E isso, de fato, é maravilhoso. Mas fique, então, no dia de hoje, com essa ideia, Deus escolheu Israel para uma missão especial neste mundo. Israel podia cumprir a missão e assim abençoar toda a humanidade.